Essa história que vou contar já aconteceu há algum tempo. Foi mais ou menos em 2005. Somos de Porto Alegre e, como todos imaginam, o seu clima é cansativo em certas épocas do ano. Mas era a cidade onde minha esposa e eu crescemos e chamamos de lar. As pessoas de hoje gostam de usar o termo burnout, mas já estávamos vivenciando o tal do burnout em 2005 e decidimos que era hora de algo diferente, algo que nos tirasse da rotina. Precisávamos disso. Sempre fui muito ligado em esportes de outdoor, pescaria e camping, e sugeri que viajássemos para acampar. Talvez esse contato com a natureza nos fizesse bem. Foi assim que a Chapada dos Veadeiros, um santuário natural no coração do Brasil, entrou em nossos planos. Tínhamos ouvido histórias sobre suas paisagens deslumbrantes e céus estrelados ideais para acampar. Estávamos felizes com a viagem e eu conseguia ver o entusiasmo nos olhos da Helena, pois era a primeira vez que iria acampar. Organizamos nossas mochilas com cuidado, incluindo tudo que poderíamos precisar: barraca, sacos de dormir, lanternas, baterias extras para os celulares e até um GPS. Acho que até levamos coisas demais. O trajeto até a Chapada dos Veadeiros foi uma mistura de ansiedade e expectativa. A viagem até lá já começou emocionante. Primeiro que eu odeio voar, e o voo de Porto Alegre a Brasília teria uma parada em São Paulo. E no trecho final, foram quase 2 horas de pura turbulência, além da viagem de carro até o Parque Nacional, que pareceu interminável. A nossa chegada fez tudo isso valer a pena. Fomos recebidos por um cenário de tirar o fôlego. Vastas extensões de cerrado, formações rochosas, desfiladeiros e cachoeiras. É realmente incrível. É exatamente como as pessoas contam. Montamos nosso acampamento em uma clareira isolada. A primeira noite foi mágica. Apesar de estarmos cansados, poder olhar para aquele céu noturno era um privilégio. Um mar de estrelas, oferecendo um espetáculo que jamais esqueceríamos. Deitados ao lado da barraca, passamos horas admirando o céu, sentindo-nos pequenos diante daquela imensidão. No dia seguinte, decidimos explorar as trilhas e cachoeiras da região. O roteiro e mapas fornecidos pelo próprio parque indicavam as cascatas e piscinas naturais de águas cristalinas, uma mais linda que a outra. Conforme o sol se punha, voltamos ao nosso acampamento, e pelas regras do mesmo, tínhamos que avisar que estávamos bem por controle. Aproveitávamos e avisávamos nossas famílias também. Esquentamos nosso jantar e nos preparamos para outra noite sob as estrelas. Mas essa noite seria diferente. O que vou contar agora já fez com que pessoas tivessem as mais diversas reações. Pessoas já riram de mim, me chamaram de maluco. A maioria acha que estou inventando essa história por algum motivo. Mas também já teve quem acreditou. Quem validou e reconheceu minha história, mas para o público em geral, são apenas outros malucos como eu. Ok, vamos lá. A noite parecia normal, como a noite anterior, mas não era nada como a noite anterior. Um silêncio estranho caiu sobre nosso acampamento. Tomamos até um susto, tipo quando o ouvido tampa descendo a serra. Quando digo silêncio, não estou me referindo a alguma cigarra que não estávamos mais ouvindo, mas não conseguíamos nem ouvir o som da cachoeira próxima que embalou o nosso sono na noite anterior. Parecia que tinham apertado o botão mudo naquele parque. Ficamos quietos, imóveis, tentando ouvir alguma coisa que nos respondesse o que tinha acontecido com o som, mas quanto mais nos esforçávamos, mais parado o ar se tornava. Uma tensão parecia carregar todo o ar ao nosso redor. Ouvíamos, sentíamos, não sei bem explicar, mas acontecia um zunido grave no fundo da cabeça,
como o barulho distante de uma corrente elétrica. Corri para pegar o celular e pesquisar se aquilo era um fenômeno comum na região, mas ele estava descarregado. Aliás, os 2 celulares estavam descarregados. Conectei nas baterias sobressalentes e elas também estavam descarregadas, como se aquela carga elétrica que pairava no ar estivesse sugando toda a força dos nossos eletrônicos. Calculamos que uma noite sem avisar a equipe do parque não faria mal, e que na manhã seguinte iríamos até o chalé da pousada para carregar todos os eletrônicos e voltar para o acampamento. Aquele ruído começava a incomodar, pois parecia ressonar dentro da nossa cabeça, como se não fosse um som externo. Estávamos em um ponto relativamente alto da reserva e tínhamos uma visão quase panorâmica de boa parte do parque. Essa visão nos ajudou a ver a tempestade elétrica mais impressionante das nossas vidas. Dezenas de relâmpagos e raios iluminavam o horizonte do parque. Devemos ter assistido àquela tempestade por uns 10 minutos brincando. Mas o mais estranho foi o final. Quando o último relâmpago iluminou o céu, tudo se apagou, como se desligassem um interruptor. As estrelas, a luz da lua que iluminava os cânions e a vegetação, tudo se tornou um breu. Se não fosse a luz de nossa fogueira, eu mal conseguiria ver o rosto de Helena. Se esses fenômenos, ou seja lá o que estivesse acontecendo, não fossem suficientes para nossa inquietação, começamos os 2 a sentir uma dor de cabeça ao mesmo tempo. Como pode 2 pessoas terem o mesmo sintoma simultaneamente? Não poderia ser só o cansaço do dia? Será que teria a ver com aquele zumbido? Os relâmpagos? Bom, mandamos 2 remédios para dentro e vida que segue. Ou noite que segue. Noite essa que continuava escura, como nenhuma outra noite da minha vida. Encarávamos o céu incrédulos, tentando entender que diabos estava acontecendo ali. E vimos o que primeiro achamos que poderia ser uma estrela, mas estrelas não se mexem. Uma estrela cadente? Estrelas cadentes geralmente aparecem e se apagam logo em seguida. Tinha que ser um avião ou algo assim, mas não podia ser. Parecia mais perto do que um avião voaria. Mas aquela luz naquela imensidão escura também não nos deixava ter nenhuma referência de distância. Um balão, um sinalizador, tentamos pensar em tudo o que poderia ser. Mas o movimento errático daquela luz desafiava tudo o que pudemos imaginar estar vendo. O padrão de voo continuava aleatório, mas se aproximava, pouco a pouco, como um inseto que se debate contra uma fonte de luz. A luz pulsava, se expandia, tornando-se mais brilhante e intensa. Outras vezes se dividia em múltiplos pontos menores, que pareciam seguir caminhos diferentes antes de se reunirem novamente. Como eu queria ter algo que pudesse filmar o que estava assistindo, mas não sei se conseguiria mesmo se tivesse. Estávamos quase que sob efeito de um transe observando aquilo tudo. Conforme observávamos, fascinados e apreensivos, a luz começou a se aproximar de nós. Seu movimento, que antes parecia delicado, deu lugar a uma velocidade que cobriu a distância que nos separava em questão de segundos. Aquilo nos intimidou. Talvez tenha sido proposital. Agora estava na nossa frente. Devia estar a uns 10 metros de nós, parado no ar, flutuando sinistramente como se nos encarasse. O zumbido de antes agora parecia tremer o chão ao nosso redor. Ressonava, e por um instante tive certeza que pequenas pedrinhas e detritos no chão estavam começando a levitar, desafiando a gravidade por um segundo. Era uma energia estática que fez nossa pele e pelos arrepiarem. Tudo parecia estar eletrificado. Estávamos hipnotizados, incapazes de desviar o olhar ou de nos movermos.
Tudo parecia suspenso, como se o tempo tivesse parado. Então, sem aviso, a luz intensificou-se, envolvendo tudo em um clarão ofuscante. Aquele momento pareceu demorar assim como pareceu ter acontecido em questão de segundos. Tenho memórias das sensações físicas que passamos ali. Lembro, por exemplo, do cheiro. Era um cheiro forte e desconhecido. Uma mistura de metal e algo químico. Algo que não deveria fazer parte daquele lugar. Sentimos uma onda de calor e pressão, como se estivéssemos sendo engolidos por aquela luz. A gente acordou com o som de vozes, mas sinceramente, não lembro nem de termos ido dormir. E acho que nem a Helena. Não lembro de mais nada depois do clarão, na verdade. Ao sairmos da barraca, nos deparamos com um grupo de bombeiros de busca e resgate. Eles se aproximaram com expressões de alívio e preocupação e perguntaram se estávamos bem. Até que um dos bombeiros disse: "Vocês estão sem dar notícias há 2 dias." A surpresa e a incredulidade nos dominaram. 2 dias? Como poderia ser? Para nós, parecia que apenas uma noite havia passado. Tentamos explicar, falar sobre a luz estranha. Perguntamos sobre a tempestade elétrica, mas os bombeiros pareciam mais preocupados com o nosso resgate do que em responder às nossas questões. Imagino que eles já resgataram muita gente e ouviram muita esquisitice. Talvez por isso estivessem nos ignorando. Até porque as nossas palavras soavam confusas até para nós mesmos. Mantendo a calma, deixamos os bombeiros trabalharem. Examinaram a gente em busca de sinais de desidratação ou ferimentos. Enquanto isso, um deles comunicava pelo rádio que nós havíamos sido encontrados. Havia um alívio palpável em suas vozes, mas ao mesmo tempo, aquilo parecia não ser nenhuma novidade para eles. Helena, uma hora não aguentou e chegou a gritar com um dos bombeiros: "Você não está ouvindo o que estou contando?" O que fez o bombeiro mais velho do grupo responder: "Você não tem nada para me contar que eu já não tenha ouvido dezenas de vezes." Aquela frase nos calou, mas por dentro tenho certeza que Helena pensava o mesmo que eu. Fomos guiados de volta por uma trilha até o ponto onde os veículos de resgate estavam estacionados. Depois de sermos examinados novamente pelo médico do parque e de recebermos instruções, que mais pareciam uma bronca, sobre os perigos do acampamento, dadas por um dos bombeiros, fomos liberados para voltar à cidade. Voltamos para Porto Alegre com uma sensação de desamparo, pois não sabíamos como a gente ia contar essa história para nossa família, ou se iríamos contar. Tínhamos que pensar em algo. Afinal, os bombeiros chegaram a contactá-los sobre nosso suposto desaparecimento. Até hoje, não sei como iriam reagir a essa história. Inventamos qualquer coisa sobre os celulares terem caído na água ou algo assim, e ficou por isso. Como disse acima, isso que contei ainda é muito confuso para Helena e para mim. Não sabemos muito bem como lidar com essa história. Tanto que fazem anos que não conto para ninguém. Nunca fui muito interessado em questões que envolvem ufologia e tal. Mas, sinceramente, hoje leio muito mais sobre o assunto do que antes. Quase como um vício que tenho que esconder. Talvez contar essa história para mais pessoas me ajude a entender o que aconteceu. Se essa história te pegou, dá um like aí e compartilha. E se você tem uma daquelas histórias sinistras, manda pra gente. Quem sabe a próxima não é a sua.